E aí, galerinha, tudo bom? Estamos de volta com mais um Direto do Trono, né? A gente volta aí com as publicações do Trono e a gente vem falar um pouquinho sobre um assunto um pouco mais complexo, mas que tem nos ajudado bastante aí, que é o assunto da cura. O que é a cura? Como trabalhar a cura na nossa vida e que tipo de cura, né? Existem vários tipos de cura aí, cura espiritual, cura física, cura de Deus, cura da vida, né? E a gente vai trabalhar um pouco cada uma delas. E é muito bom estar com vocês de volta depois de um tempo aí sem zero, perdão, sem do trono. Já ia falar sem 0659, né? Sem do trono e a gente retorna aí com todo o gás para falar do amor de Deus. O Marcelo já tá na área aí, esperando ele entrar. Marcela entrando aí. Pronto, Marcelo tá na área já. E Olá! Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo na paz? tô ótimo. Maravilha. Agora foi. Simbora, cheguei atrasado. Você chegou a conversar com o pessoal, disse que é um novo projeto, a gente vai falar sobre alguma coisa. Não, não cheguei a falar nada com ninguém, não. Na verdade, cheguei, entrei agora, acabei de entrar, consegui organizar agora esse negócio aqui. Pronto. Aqui eu Mas tá também tô tudo com a bem. iluminaçãozinha nova, tá aqui na minha frente. Dá pra ver aí que eu tô mais... Não tá me ouvindo? Não, Nada, nada? tô te ouvindo mais ou menos, bem baixinho, como se estivesse bem longe. Mas Hum, pode ser o celular. O meu já tá chegando. graças a Deus. Ah, Não é o que eu queria, mas é o que Deus quis. isso aí. Muito bom. Vou... Você acha que eu devo trocar de fone de ouvido? Vou trocar de fone de ouvido aqui pra ver se melhora, tá? Eu acho que sou eu mesmo. Eu tava tentando ouvir algumas coisas, algumas gravações, não escuto quase nada. Mensagem de áudio que me manda, escuto bem baixinho. É alguma Alguma, configuração no celular mesmo. é, é alguma configuração do celular mesmo. Ah, então Depois eu tá dou uma certo. olhada Vambora. nisso. Projeto novo, reiniciando do trono hoje, dia 22/2, para a gente falar sobre cura, não é isso? Claudinha já tem um especial no, no YouTube, no Café com Reflexões. Está no seu Instagram também, Mas Claudinha? completamente diferente. Uhum. Ele tá com uns assuntos bem novos. Eu acho que ele tá mais apurado esse aqui do que o que eu tenho lá no Café com Tá bom. Reflexões e o que eu tenho no YouTube. Então, assim, não que não seja bom, excelente, graças a Deus, porque foi Deus que deu e tudo que ele dá é excelente, eu acredito nisso. Então, mas eu acredito que cada dia que passa, né, a gente melhora. E esse tá Uhum. melhor porque Deus trabalhou mais, né? Então, ele tá melhor. Eu acredito. Legal. Muito bom, então, vamos embora. A gente vai falar sobre Lucas, o capítulo 17, né? Hoje, e a gente vai entender um pouquinho sobre responsabilize-se no processo de cura, é isso? É isso mesmo. Legal. O que, que lhe cabe, na verdade, né? Porque, assim, o que que acontece, Marcelo? Para a gente que passa por esse processo, acredito que eu, você e todo ser humano passa por esse processo, porque em algum momento da vida precisa haver uma ferida para que haja uma cicatrização, para que haja uma cura, para que haja uma transformação na nossa vida e a gente consiga trabalhar na vida das outras pessoas. Se você pegar todos os profetas da Bíblia, não estou querendo entrar em contexto histórico, é só para entender de onde vem essa situação, mas se você Uhum. pegar todos os profetas da Bíblia, se você pegar todas as pessoas que trabalharam na palavra do Senhor, todas elas tiveram
momentos conflituosos, né, e tortuosos na vida delas. Coisas que poderiam levá-las a desistir ou a seguir em frente. Eu acredito que seja, como você costuma falar, o... Como é que você fala? Que é tipo aquele impulso, emocional, que acontece, que bate em você e Um você tem que forte impacto acordar. emocional. O impacto emocional. Então, eu acredito que todos eles, na verdade, passaram por um grande impacto emocional. Porque, assim, a gente lê a Bíblia, às vezes, muito superficialmente. Uhum. E não entende muito o sentimento das pessoas. Por exemplo, se você pegar Moisés aí, cara, Moisés saiu da casa dele, ele morava ele estava num lugar onde eles não eram queridos, eles eram escravos, todos os filhos homens eram mortos por conta de uma imposição do faraó para que se com medo de ser derrotado pelos homens hebraicos aí, e aí ele sai desse momento, a sua mãe coloca ele dentro de um rio, então assim, na cabeça de Moisés, poxa, ele foi criado por quantos anos pela princesa, e quantas vezes ele deve ter escutado essa história de que ele foi retirado de dentro de um cesto, e aí, como a cabeça dele, de repente, emocionalmente falando, ficou de falar assim: poxa, minha mãe me jogou no rio. Ela não me entregou para Faraó, mas me jogou no rio. E se a princesa não me achasse? Ah, mas Miriam seguiu. Ele foi amamentado pela própria mãe. Ele teve também a educação da mãe e tudo mais. Mas o quanto isso reflete emocionalmente na vida dessa pessoa, né? E aí ele é criado por um povo que destrói o povo dele, e aí Sim. ele se vê numa questão emocional onde ele mesmo vai lá e mata alguém que é do povo dele, o qual ele criou, mas que estava maltratando alguém do povo dele, o qual ele nasceu. Então, assim, era um conflito emocional muito grande na vida dele, se você parar para pensar. E todos os seres humanos, todas as pessoas viveram, dentro da palavra de Deus, conflitos emocionais enormes. Eu estava conversando com a minha mãe hoje mais cedo e, assim, às vezes a gente fala assim, poxa, como é que Deus faz isso? Como é que eu quero que as pessoas busquem a palavra de Deus, adorem a Deus, estejam na presença do Senhor, se às vezes, em alguns momentos, eu me sinto até com raiva de Deus. E aí eu falo assim, você já parou para pensar assim, tudo que fulano te fez, por exemplo, fulano que é seu parente, que você ama, que vive com você e tal, tudo que ele fez, você gosta de tudo que fulano fez com você? Não, não gosto de tudo que ele fez comigo. Eu odeio, mas você odeia ele? Não, eu amo do mesmo jeito, eu não quero que nenhum mal aconteça. E Beltrana, aí você vai pegando as pessoas, fala assim, não, eu amo do mesmo jeito, eu só não gosto do que ele fez. E Deus? Eu não gosto do que eu estou passando, mas eu continuo amando a Deus. É a mesma coisa, então por isso que você quer que as pessoas sejam salvas, por isso que você quer que as pessoas sejam curadas, por isso que você quer que as pessoas sejam libertas. Não porque o processo não seja doloroso, não porque você não seja magoável, não porque, mas porque mesmo em meio a todos os conflitos, a tudo que você passa, você consegue amar a Deus sobre todas as coisas. E isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Não é esconder o que o que dói dentro de você, mas é ser capaz de amar a Deus apesar do que dói em você. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, assim, todos eles passaram por processos doloridos. Todos eles. E mesmo, às vezes, não tendo resposta da sua, do que Deus tinha para dar a eles, não tendo, como a gente falou em Hebreus, né? Tendo morrido sem receber, né, aquela bênção, mesmo assim, eles morreram acreditando nesse Deus, acreditando na presença do Senhor. Né? Então é necessário que você olhe para dentro de você e enxergue a ferida. E quando você enxerga a ferida, você enxergar aonde você é responsável pela ferida e o que você precisa mudar. Falei demais, né? Eu sempre faço isso. Mas é ótimo. Mas está ótimo.
Isso é autorresponsabilidade, né? É você saber o que fazer com a ferida. E precisa ter um grau de maturidade é, espiritual e emocional muito grande para isso, né? É muito cabuloso, se é que eu posso usar essa expressão, você passar por como Cláudia falou aí, um forte e alto impacto emocional e você conseguir verdadeiramente ter equilíbrio emocional, a emoção certa, na hora certa, no momento certo, para não chutar o pau da barraca, para não perder a estribeira e acabar saindo tudo errado, né? Exatamente. Lucas 17, né? Isso, aqui em Lucas 17, você quer que eu leia? Vamos aos poucos, né? Ler o primeiro subtítulo, vou ler aqui os tropeços, tá bom? Jesus Ok. disse aos seus discípulos: é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para que seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada no seu pescoço e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Jesus Cristo está falando aqui, se eu não me engano, do momento em que ele dá abertura para as crianças, né? E ele diz assim, que o ideal, sabe, quantas vezes eu fui pedra de tropeço na vida das pessoas? Quantas vezes eu... Quer ver um amigo muito importante que eu tive lá em Cabo Frio, Vinícius? Cláudia conhece, se lembra dele. E, infelizmente ele morreu assassinado. Quando ele chegou, a gente chegou em Cabo Frio, ele estava voltando para o Senhor, ele estava voltando para a igreja e tudo mais, e eu estava afastado, né? E aí eu conheci ele na escola, ele bateu lá em casa, me chamou para ir para a praia e a gente começou uma amizade. E alguém me falava sempre isso: poxa, Marcelo, toma cuidado. Eu acho que era minha mãe até. Toma cuidado, porque para onde que você está influenciando o seu amigo, para onde que ele está indo, isso é o processo de cura, né? Para É, onde ele que ele estava está voltando indo. para ir para a igreja e meu pai fez uma coisa que ele fez comigo também, fez com você. Ele pediu, né, para as pessoas irem lá, porque a gente estava muito triste com a situação de estar no Rio de Janeiro, ter perdido nossos amigos, e as pessoas da igreja para que nos chamassem para estar andando com a gente ali. E a minha mãe já conhecia o Vinícius de pouco tempo, não muito tempo, de dias, e sabia que ele estava voltando para ir para a igreja. Ele era irmão, inclusive, de um dos meninos lá da igreja, né? Então, é coisa de baiana, a gente fala mesmo sobre a história das pessoas. E ele realmente estava há pouco tempo na igreja voltando, mas a ideia, na verdade, era que ele te levasse também, né? Mas a palavra de Deus fala o quê? Que é mais fácil a gente ir para o caminho do mal do que a gente ir para o caminho de Deus, é mais fácil. Infelizmente. Exatamente. É, é, é literalmente mais fácil, sabe? É literalmente mais simples. Meu pai costumava dizer justamente isso, que a porta é pequena e estreita, tem certinho o formato do seu corpo. Se você engordar um pouquinho, você não passa. É, o outro lado é mais simples, é mais fácil, é menos desafiador, menos desafiador. Meu pai costumava dizer assim, olha só que impressionante. Quando a gente ia para o Rio de Janeiro, ele não gostava muito do Rio. Meu pai nunca gostou muito do Rio, sabe? E aí ele falava assim, olha só, quando a gente pega a estrada de Brasília para o Rio, é uma maravilha a estrada. É limpa, é tranquila, tem não tem buracos, ela é perfeita, mas chega num lugar onde eu não gostaria de estar. É um lugar
lugar onde eu preferia estar em Brasília. Agora, quando a gente viaja para Salvador, a estrada é toda cheia de buraco, é toda complicada, a gente não consegue nunca fazer em 24 horas, sempre tem que parar para dormir porque é muito ruim, cansativo, é muito desafiadora, mas a gente chega num lugar extraordinário, fantástico, sensacional, que eu sou apaixonado e que eu gostaria de estar. Então, assim, para ir para o lugar, olha só, isso é uma analogia para a vida inteira, para o céu e para o inferno, para a prosperidade ou para ou não, para felicidade ou não, é justamente isso. O caminho mais difícil, o caminho mais esburaquento, o caminho mais íngreme, o caminho com mais curvas, o caminho mais difícil, mais desafiador, ele sempre vai levar você para o lugar mais maravilhoso do que um caminho mais simples, um caminho mais sereno, que não vai te levar para um lugar simples e sereno. É, é como a cura, né? Nada mais, nada menos de como a cura, como está dizendo aqui nos primeiros versículos do capítulo 17. E aí esse menino, eu fui pedra de tropeço na vida dele. E aí ele diz assim, é melhor que você pegue, você já viu uma pedra de moinho, Cláudia? Uma pedra de moinho, ela é gigantesca, velho. Ela é muito, porque é aquela que você fica girando ali para moer a farinha, para moer o milho, para moer, é uma coisa grandiosa e extraordinariamente grande. E aí ele diz, é melhor você pegar uma pedra dessa e pendurar no seu pescoço do que você fosse atirado no mar com ela, do que tropeçar do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Então é isso que Jesus está querendo dizer. Está dizendo sobre a autorresponsabilização, sobre você se responsabilizar dentro do processo de cura e não culpar. O primeiro passo eu acho que é isso. Você concorda com isso, Cláudia? Sim. Ele é melhor que fosse atirado no mar do que fazer tropeçar a um desses pequeninos. Quer dizer, é melhor que você mesmo morra, que você se afaste, que você se perca sozinho do que você venha fazer o mal a outros, né? Ele fala isso também a respeito quando ele fala assim sobre o escândalo, né? Ele fala até assim que mesmo quando alguém faz alguma coisa de errado, que você chame a pessoa e converse com ela, porque do que você fazer um escândalo, você expor a pessoa. Ele fala, é daquele o qual a boca vem o escândalo, né? Que expõe as pessoas, porque isso não renova, isso traz pedra de tropeço, né? Então, em tudo, se você for levar o mal, que é melhor que não exista, é melhor que não faça, é melhor que pense duas vezes. Verdadeiramente autorresponsabilização. Né? Ele fala também sobre assim, se o teu braço te faz pecar, arranca ele, se teu olho te faz pecar, arranca ele. É melhor que você entre sem um braço, sem um olho, do que deixar de entrar no reino dos céus. Então ele está sempre falando, olha para você. Ele não está dizendo, olha para o outro. Olha para o outro no que ele te faz pecar. Não, olha para você e vê no que você está pecando e no que você faz o outro pecar, no que você faz o outro errar também. Ele É ao diz, vivo, dona Selma, é sim, estamos ao vivo. Seja e ele, bem-vinda. antes de você tirar a trave do olho, o cisco do olho do teu irmão, olha a trave que tem no teu, né? Então, sempre trazendo para o ser humano, trazendo para você. Ele fala, inevitável que venha escândalos, mas ai do homem pelo qual eles o veem. Quer dizer, tudo que está escondido, todo o pecado que está escondido, ele é inevitável que apareça. Ele vai aparecer, mas que não seja pela sua boca, que não seja através de você, que não seja você a expor, né? Então ele tá. Você sabe que isso é muito legal, isso que você está falando, Cláudia, porque é o seguinte, eu vi uma publicação ontem de uma pessoa, justamente isso, foi um pastor
tava respondendo umas perguntas. Sabe esses boxes de perguntas no No Stories? Instagram. Aí ele tava respondendo umas perguntas e tinha uma irmãzinha que falou assim, pastor, olha só, a minha vizinha da frente aqui do prédio, ela trai o marido. E eu tô orando por ela, para Deus ter misericórdia da vida dela e poder salvar a alma dela. Aí o pastor para e vira e fala assim, minha irmã, é importante realmente orar pela irmãzinha aí, e que Deus salve a alma dela. Mas vamos cuidar da sua vida, né? Porque é importante também cada um cuidar da sua vida, cada um cuidar da sua história. E é tipo isso que você está falando, né? É verdade. Quantas pessoas vão ler aí seu story, vão saber quem é a sua vizinha da frente, você está expondo ela aí para as pessoas. Quer falar Verdade. alguma coisa, vai direto a ela e conversa com ela, né? Se você quer falar com ela sobre isso, se Deus tocou no seu coração para falar, vai lá e fala com ela. Agora, não expõe ela, porque não interessa a você o pecado dela, interessa a Deus, não a você, não a mim. E ele fala, melhor que pendurasse ao pescoço. Melhor que pendurasse ao pescoço. Mais uma vez o Senhor dizendo assim, melhor que você olhasse para dentro de você, para quem você verdadeiramente é. Que pendure no seu pescoço. Acho que essa é a frase mais importante que tem. Aí ele vai até o 10, posso ler? Manda. Ele fala assim, mas acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se for 7 vezes no dia, pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. E respondeu o Senhor, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis à montanha. Não, a esta amoreira, já a cabeça, já lendo de outra forma. Arranca-te e transplanta-te no mar. Olha só, a gente fala essa pedra, essa montanha, né? Mas ele fala amoreira. Arranca-te e transplanta-te, quer dizer, vai ficar plantada lá no mar. E ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa. E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, e depois comerás tu e beberás. Porventura será de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Tem 3 coisas aí bem interessantes. Fala aí, Marcelo. Pode O que falar. você viu? Quais são as 3 coisas que você acha interessante? Manda bala. A primeira coisa que eu vejo é sobre o perdão. Ele fala, não é fácil você perdoar as pessoas, não é fácil perdoar o que elas fazem com você, não é fácil. Mas ele fala que independente de quantas vezes ele pecar contra você, quantas vezes as pessoas pecarem contra você, é importante que você perdoe as pessoas. E aí ele fala aqui, né? Ele diz assim, ele coloca mais uma vez a autorresponsabilidade, dizendo assim, quantas vezes você olha para o outro com o amor que você gostaria que o outro olhasse para você? Quantas vezes você faz isso? Você tem misericórdia das pessoas com a misericórdia que você gostaria que tivessem de você. Quando ele está contando a história do servo, ele está dizendo assim, porventura, né, quando ele volta da lavoura e que ele trabalhou tanto quanto você, ou até mais, porque ele é teu servo, ele fez tudo que você mandou fazer, né?
você tem dó, tem misericórdia da vida dele e fala assim, não, vai lá, toma um banho, come, depois você vem, não tem problema. Eu tomo meu banho, entendeu? E aí, quando eu terminar de tomar meu banho, você já comeu. E aí você vem me servir. Pelo menos isso. Quantas vezes você tem misericórdia do teu servo? Quantas vezes você olha para ele como você gostaria que ele olhasse para você? Não, você diz, você acabou de voltar da lavoura, agora me serve. Agora coloca minha comida. Agora cuida de mim. Agora olha para mim. Agora tem atenção para mim. E quantas vezes você olha para o outro da mesma forma que você gostaria que olhasse para você? Quantas vezes o mesmo cuidado? Então é fácil a gente olhar para o outro e julgar a situação que ele está vivendo e falar: ele é servo porque ele não trabalhou, ele é servo porque ele é isso, ele é servo por causa daquilo, ele me serve. E esse é o segundo ponto. O terceiro ponto que eu vejo muito importante é que aí ele volta para ele, para Deus. Ele diz: e quantas vezes você age como servo diante de mim? Quantas vezes você fala: sou servo inútil, porque faço apenas o que eu devo fazer, eu não faço além. Quantas vezes você agradece? Quantas vezes você olha? Então ele retoma para ele fala assim: como Senhor, você não olha para o teu servo. E como servo, você não olha para o teu Senhor. Como Senhor, você não olha para o teu servo. E como servo, você não olha para o teu Senhor. Então, ele trata três coisas muito importantes. E tem uma quarta que Deus além das minhas anotações, que Deus me tocou agora, né? Que ele fala também a respeito da fé, porque assim, quando ele trata sobre arrependimento, foi um insight que veio, né, no Espírito Santo. Ele fala assim: se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os discípulos ao Senhor: aumenta a minha fé. O que tem a ver? Aumenta a minha fé com perdoar. Porque para você perdoar verdadeiramente, você precisa acreditar que o outro está arrependido do que ele faz. Quem nunca se pegou falando assim: ah, mas toda vez ele age dessa forma. Toda vez ele continua fazendo do mesmo jeito. Ele nunca toma uma posição diferente. Para acontecer dessa forma, eu tenho que ir lá e dizer a ele que está errado. Eu tenho que pedir para ele para tomar essa atitude. Eu tenho que me colocar, eu tenho que fazer, eu tenho. Quantas vezes? Aí você fala assim: Senhor, eu não quero perdoar, porque, poxa, para eu perdoar, para me pedir perdão, para se posicionar de uma maneira diferente, eu tenho que dizer. E aí o Senhor fala assim, aí os discípulos estão pedindo: aumenta a minha fé, quer dizer, aumenta o meu acreditar que o outro está arrependido. Aumenta o meu acreditar que eu tenho a capacidade de perdoar. Aumenta o meu acreditar que eu não vou fazer igual vaca e ficar remoendo isso dentro de mim 24 horas, ruminando isso dentro de mim 24 horas. Aumenta o meu acreditar nisso. E ele diz aqui, né? E ele diz aqui: se o seu irmão pecar, repreenda-o. Ou seja, chame a atenção dele de que ele está errado. Não espere que ele perceba que está errado. Ei, você está errado. E perdoe. Tem que chamar a atenção e perdoar. Exatamente. Mas não é fácil. Fácil não é. Não. Você remoe isso mesmo dentro de mim. Eu remoo isso dentro de mim. Entendeu? Eu peço a Deus, eu estou aí num propósito pedindo a Deus para trabalhar isso na minha vida. E é como a gente fala, a palavra de Deus é uma faca de 2 gumes. Ela trata primeiro em mim para tratar no outro. Então, se eu quero que a minha ferida seja tratada, que seja curada, que seja transformada, eu preciso ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus.
Então, eu preciso ouvir a palavra, eu preciso falar a palavra, eu preciso acreditar na palavra, e isso começa a existir na minha vida a partir daí. Não é assim, sou santo, justo, verdadeiro, vem aqui. Então, por que você não foi como Jesus Cristo crucificado, ou então como Elias levado, ou como Enoque, que foi simplesmente translatado, já que você é tão santo assim? Não. É E ele está transformação no dia. orientando a fazer isso, né? Ele está orientando, voltando um pouquinho no seu terceiro insight aí, ele está orientando a fazer isso. Será que ele terá que agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Ele não está dizendo que, ai, que feio, que Deus acha que a gente está fazendo exatamente o que a gente foi criado para fazer, ser servo, Ai, Deus me diz assim, que entendeu? lindo, meu filho. Ele diz assim, ó, Parabéns digam, por você ele disse fez. assim, ó, assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhe foi ordenado, digam, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Ele está mandando a gente ser humilde o suficiente para entender que não é porque a gente está fazendo dentro do processo algo para Deus que Deus deve algo para a gente. Né? Não é porque Exatamente. esse servo passou o dia inteiro na obra, lá na rua, na lavoura, e aí ele chegou em casa que ele tem que tomar banho antes e ele tem que se alimentar primeiro É certo, você não é Senhor. é isso E aí, aí, do que o e Senhor ele dele. está fazendo essa comparação. Ele diz: você, como Senhor, quer ser servido pelo seu servo, mas você, como servo, não quer servir ao seu Senhor, né? Então, você quer que Deus te agradeça por tudo que você faz, e tudo que você faz porque Ele te ordenou fazer. Você não está fazendo nada a mais do que E Ele te na sua ordenou. grande maioria das vezes, porque tem medo das consequências do que pode acontecer se eu não fizer como servo, e não porque eu amo meu Senhor. Exatamente, porque eu tenho medo de que eu não serei próspero, então eu entrego o dízimo, porque eu tenho medo porque ele não vai me perdoar pelos meus pecados, então eu tenho que perdoar o meu próximo, porque eu tenho medo das consequências que virão sobre a minha família, então eu não posso estar em pecado, entendeu? Então está fazendo além de estar fazendo porque ele mandou, está fazendo com medo porque ele mandou, né? E o Então que a ainda gente tem. precisa fazer é pelo amor, né? Pelo amor ao próximo, pelo amor a Deus. É por isso e para isso que nós precisamos fazer, por amor. Independente do que a gente. Eu assisti um filme ontem, Cláudia. Aconselho a assistir. Não sei se você já viu, chamado Soul. Tem na Netflix. Eu acho que tem na Netflix, eu acho. Não sei. Não, se bem que é da Disney mais, né? Eu acho que não vai ter na Netflix, não. Estava assistindo ontem, cara, e ele fala muito sobre isso, sobre o propósito e missão. E o quanto que é Alguém importante. ia para o cinema há pouco Hã? tempo, do cara, Não, ele tá no Disney Mais, que é né? tipo a Netflix da Disney, entendeu? Eu acho que eu sei qual é, mas eu ainda não assisti não, porque eu achei que era alguma coisa ligada a, a reencarnação, essas coisas Mas assim. não é não, não é não. Ele não fala sobre reencarnação, não. Ele fala sobre encarnação. Ele fala sobre o cara que morre e está querendo voltar para o corpo dele porque ele ainda não chegou no céu. E ele está nessa luta aí de não ir porque ele acha que o momento não é o momento dele de ir ainda. E aí tem umas decisões lá. Mas o que é massa no processo é que ele fala sobre missão e sobre propósito. E assim, o propósito, puxando o propósito de vida de todo mundo, o propósito é viver a vida e entender que Deus nos fez para isso, para viver a vida e viver em abundância. Jesus Cristo falou assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu não estou falando de dinheiro. Quando Cláudia sabe, quando eu falo em abundância, eu falo da nossa roda da vida e ela em harmonia. E para adorar a Deus, são os dois motivos, são os dois maiores propósitos. Quer dizer, é o propósito. O propósito, Deus nos fez para adorar, louvar e engrandecer o nome dele. É a primeira coisa. E a segunda coisa é viver a vida de forma abundante. É isso que, para isso que eu e você fomos feitos. Esse é o propósito. Missão são coisas menores, são metas para alcançar objetivos de prosperidade, de felicidade, disso, daquilo. E ele fala sobre isso, sabe? E
E é isso, nosso propósito é ser servo, sabe? É ser servo. Esse é o propósito da vida. Você quer entender como que eu faço para eu me curar? Aí Claudinha falou, o primeiro é responsabilize-se. No versículo de um a 1 e 2, né? 1 e 2 deixa bem claro sobre isso, sobre a autorresponsabilidade, sobre puxar a responsabilidade para a gente. O segundo é, seja servo e sirva. Não é seja servo e seja servido. É seja servo e sirva. Sabe o que que é sirva? O que ele está falando aqui é over delivery. É entregue mais do que aquilo que Deus manda você fazer. Porque ele está dizendo isso, você quer. Olha só, preste atenção nisso. Preste atenção nos grandes nomes. Davi entregou mais do que o que Deus esperava dele. E ainda errou e pecou. Elias entregou mais do que o que Deus esperava. Esperava não, porque ninguém surpreende Deus, né? Mas é quando a gente vê a história Mas dessas o que Deus pessoas. pediu. É, Deus sabia, mas não pediu. exatamente. Ó, Abraão, quando foi entregar Isaac, ele pediu para entregar Isaac e depois falou assim: não precisa entregar Isaac mais. Ele olhou para trás e tinha lá o holocausto. Deus não pediu, não foi o holocausto, mas ele foi lá, pegou e fez o holocausto. Entendeu? Então, over Ele delivery, ele mandava entregou. sacrificar. Então ele olhou e viu e disse: opa, por que não? Vou agradecer a Deus Exatamente. por não fiz meu Então, filho. é exatamente isso. É entregar mais. É ser servo e sirva, mas entregue mais. Porque ele diz assim: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer, aquilo que Deus mandou fazer e pronto. Entendeu? E aí você quer ter mais e quer ser curado, você precisa entregar mais do que o que Deus pede, do que o que Deus manda. É isso que a gente precisa fazer, entregar mais. Do que você acredita até que tem capacidade de entregar. E assim, Quanto Deus sabe o que ele vai te dar, mas ele não. Ele sabe o que você vai dar a ele, mas ele nem não está esperando mais. Ele não te pede mais. É como ele vai aí do 11, ele vai explicar do 11, quando ele fala da cura dos 10 leprosos, posso ler? até o 19. Pode. Ele diz assim, ó: de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio da Samaria e da Galileia. E ao entrar, é Samaria, né? Eu não sei, Uhum. Cláudia que fala direito o nome dessa cidade aí. De Eu não caminho sei para não. Eu não sei se é Jerusalém, Samaria, Jesus Samaria. passava pelo meio de Samaria, passava por Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficavam de longe e gritavam: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-lo, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo, eles foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em voz alta. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não se achou que voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhes disseram: levante-se e vá, a sua fé salvou você. É a parte mais interessante eu vejo aí, é assim, Deus esperava que o povo dele, o povo de Israel, o povo escolhido, voltasse para agradecer. Mas quem fez aí o over delivery foi exatamente o samaritano, que não era povo escolhido, né? Era E estrangeiro. E ele volta para agradecer a Deus, para dar glória a Deus pela cura que havia sido feita sobre a vida dele. Então, é mais uma vez o Senhor falando assim: se você, ser humano, sabe, você, ser humano, você fica triste, você fica angustiado, você fica arrasado porque alguém não te diz obrigado, mas quantas vezes o Senhor cura, o Senhor salva, o Senhor sara, o Senhor liberta, o Senhor transforma a vida das pessoas e nenhuma delas, às vezes, volta para agradecer. Quando a gente fala sobre uma cura física, sabe, Marcelo? É, a gente fala assim: ah, o médico me curou, o remédio me curou,
me curou, mas assim, quem deu a capacidade ao homem de fazer o remédio? Quem deu a capacidade ao homem de fazer a cirurgia? Quem deu capacidade ao homem de entender o corpo humano? Quem deu sabedoria? Então, de todas as formas, mesmo quando é uma forma física, a cura vem de Deus. Porque se o Senhor não movesse céus e terras para fazer o homem que entendedor, o homem conhecedor desses projetos, o homem não seria curado, ele não teria poder para fazer nada disso. Né? Então, em todos os momentos, quem cura é Deus. Deus é quem cura o homem. Deus é quem cura. E o Senhor espera isso. Ele espera essa autorresponsabilização. Ele espera, você fala assim, eu tô, principalmente naquela época. Naquela época, entendia-se que se eu estou doente, é porque eu pequei contra Deus. E se eu pequei contra Deus, eu preciso de me arrepender do meu pecado, eu preciso voltar a Deus, pedir perdão a Ele, para que Ele me cure, para que Ele me transforme verdadeiramente. Então, se havia esse entendimento nessa época, aqueles leprosos, todos eles estavam leprosos, teoricamente, porque eram pecadores. Então, todos eles precisavam se arrepender. E de todos, 9 tinham esse conhecimento. O 10º não tinha. E de todos, o 10º que veio agradecer. O 10º que veio dizer obrigado, Senhor. Porque eu não mereço, eu sou pecador. E mesmo assim o Senhor veio e me livrou. Então, não espere, o Senhor está falando também assim, trazendo para a nossa realidade. Não espere que o outro venha te pedir perdão. Não espere que o outro venha te pedir obrigado. Não espere que o outro venha trabalhar com você ou fazer as coisas com você. Não espere. Ele não Sabe o que é fará. legal, Cláudia? Eu sei que a gente não ia falar sobre história, mas a minha curiosidade não me permitiu. Deixa eu te falar. O que acontece? Eu fiquei curioso nessa questão dos leprosos aí. Porque o que acontece? Olha só. A lepra, naquela época, era um símbolo de pecado mesmo, como você está falando, né? Deus se servia dela para castigar os invejosos, arrogantes, os ladrões, os assassinos, os responsáveis por falsos juramentos e incestos. E a Você lei vê, estabelecia... segundo, você vê isso claramente na vida de Miriam e de Arão. Quando Miriam e Arão vão lá e fazem um escândalo contra a vida de Moisés, achando que Moisés estava fazendo coisa que não deveria fazer, o Senhor diz, porque vocês falaram contra o meu servo, vocês vão ficar cheios de lepra. E Abraão, Moisés teve que clamar a Deus que limpasse eles. Uhum. Então, Sim. assim, acontecia dessa forma. E aí o que acontece? A lei estabelecia que quem ficar curado da doença tinha que se apresentar ao sacerdote. Ou seja, quando Jesus Cristo fala assim, vai lá nos sacerdotes, eles já caminharam para lá curados. A palavra de Deus, de Jesus falando, vai lá nos sacerdotes, era simplesmente para se apresentar, olhar, realmente não tem doença mais nenhuma aí, vocês estão curados, pode voltar para o reduto normal de vocês. Porque eles eram separados também. Então é impressionante isso. Eles chegaram lá, porque eles pediram misericórdia a Jesus. Falaram, Jesus, me cure. E aí ele falou assim, vai lá e se apresente ao sacerdote. O que Jesus Cristo disse com isso? Ele disse, vocês já estão curados, vão lá e se apresentem. Quando eles chegam lá e testifica que eles estão curados, só um volta para agradecer. Não é que eles chegaram lá e os sacerdotes curaram eles. E aí, através da palavra de Jesus. Não, eles chegaram lá para os sacerdotes olharem conforme a lei e dizer, ó, tá curadinho, tá tranquilo, pode ir embora. Aí 9 vazaram, foram embora. E esse um, que não era, que ele era samaritão, ele era de Samaria, ele tinha uma rixa com os judeus, era o único que era ruim, ou que era
visto como ruim nessa época, como um povo não eleito, volta e diz assim: Jesus, muito obrigado porque o Senhor me curou. E aí deita, ajoelha e pede e cura. Eu acho que o terceiro ponto é isso, Cláudia, é assim: volte para agradecer, né? É muito Volta importante a pra gente voltar lá e agradecer. Reconheça, Oi? reconheça, reconheça, Exatamente. reconheça, sabe? A gente fala muito isso em coach também, né, Marcelo? A gente fala assim, às vezes alguém faz alguma coisa de errado, a gente vai lá e passa o feedback sanduíche, diz, olha, precisa melhorar nisso, nisso, nisso. Aí a pessoa melhora nisso, 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 que ela precisa melhorar, e aí tem dois processos de agradecimento aí. É da pessoa que recebeu o feedback, fala, poxa, muito obrigado aí pelos pontos que você colocou e eu precisava melhorar. E o outro é o ponto da pessoa que deu o feedback, de chegar lá e falar, poxa, obrigado por você ter me ouvido, obrigado por você melhorar. É, mas, às vezes, ao invés de haver um reforço positivo, o agradecimento, há sempre um reforço negativo, né? As pessoas ficam assim, nossa, mas você só faz isso? Nossa, e não reconhece quando há mudança. Então, eu vejo aí nesse leproso um reconhecimento dele, assim, poxa, eu mudei, e mudei através da palavra de Jesus Cristo. Vou lá e agradeço a ele como um reforço positivo. Claro que Sim, Jesus Cristo não é humano, assim, ele naquele momento era humano. sim, era. E ele não precisa do nosso agradecimento para haver uma motivação, mas ele quer o nosso agradecimento. Ele não Uhum. precisa do nosso agradecimento para haver motivação, mas ele quer o nosso agradecimento, né? E aí você vê ele voltando, então são as duas partes, o obrigado por me ouvir, obrigado por mudar, entendeu? É bem, e você vê isso de Jesus Cristo o tempo todo. Sim, volte para agradecer. E aí a É, gente vai lá para o 20, posso ler? manda. Pode ser até o fim, Ele né? fala, pode, ele fala assim, interrogando-os interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão: ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não os verei. E vos dirão: ei-lo aqui, ou lá está, e não vades, nem os sigais. Porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia. O Filho do Homem mais importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, se davam em casamento, não, e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e o destruiu a todos. É porque quando você sabe o versículo, às vezes você não lê, você cita, aí você fica perdidinho. Meu pai fazia muito isso também e acabava se perdendo na leitura. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia em que estiver no eirado e tiver os teus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem tiver que perseverar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida de fato, a salvará. Digo-vos, pois, que naquela noite, dois estarão numa só cama, um será tomado e o outro deixado. Duas mulheres estarão juntas moendo,
uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? E ele respondeu: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os Os abutres. abutres. Ó, uma dica importante aí, a dica mais importante aí é o seguinte: fique sempre em três. Se tiver dois, um fica, o outro vai, velho. Então corre o risco de você É se por isso que lascar. tu teve o SAM, né? Para não correr o risco. Você tem que Porque estar em sempre tá três. eu, Verônica e o Sam. Aí o Sam eu sei que vai, certeza. O Sam vai até determinada idade, certeza que ele vai. Entendeu? Aí eu vou ficar sempre com ele no colo. Ele vai, eu capo por junto. Entendeu? Tem que ser sempre Ó, três. o Senhor diz que não adianta agarrar nas pernas, não. Tem que ter transformação. É. É, então, mas aí ele está falando aqui uma coisa importante. Ele está dando. Eu sei que a gente falou que não vai falar sobre história, mas a Bíblia não estava de acordo com isso. Ela quis contar um pouquinho a história. Eu não posso fazer nada. Manda bala, manda bala. Já quebrei a regra Então, também para mandar bala. ele está falando aí uma coisa bem interessante. Ele está voltando na história e ele mostra o quanto ele está contando a história dele desde o início. Jesus Cristo está contando a história dele desde o início. Ele diz: quando Noé vai lá e chama o povo rejeita, né? Então ele não vai ser como o tempo de Noé, que o povo não viu a chuva e não acreditou nela. E aí, quando viu, já era tarde demais. Vai ser como aconteceu com Ló, que ele saiu da terra da terra de Sodoma, a pedido de Abraão, e aí quando ele sai, a terra é destruída. Ninguém viu que a terra ia ser destruída, mas quando viu, não tinha mais como voltar atrás, já estava sendo destruída. A mulher de Ló, que não acreditou, ou que teve saudade daquele momento, daquelas coisas, olhou para trás e foi destruída. Então, cuidado, não olhe para trás, vá em frente. Se o Senhor te chamou para colocar a mão no eirado, coloque a mão no eirado e não olhe para trás, siga em frente. Entendeu? As coisas do seu passado, as coisas ruins da vida, tem que ficar lá. E aí você precisa olhar para frente e trabalhar de acordo com a vontade e a palavra do Senhor como servo. Por isso que ele começa falando sobre ser servo, sobre servir verdadeiramente, para você entender agora que o reino de Deus está dentro de você. Ele não é para ser visto, ele é para ser sentido verdadeiramente. E aí, quando o reino de Deus for levado aos céus novamente, vai ser levado em corpo glorificado. E não interessa se você vai estar junto ou não, vai assim, não vou ficar perto, porque aí eu vejo e vou. Quando você vê, já foi. Uhum. Ele vai ser como Noé, vai ser como Ló. Quando você vê, já foi. E aí ele está dando uma oportunidade para que todas as pessoas busquem verdadeiramente a palavra do Senhor. E aí no 37, ele faz uma alusão novamente a Apocalipse, quando ele diz: e quando for, ali também vão se ajuntar os abutres. Porque é quando o demônio, o diabo, vai tomar a terra e vai vir como um reino que é o reino que o povo de Israel aguarda até hoje. Um reino rico, um reino poderoso, um reino de glória, um reino assim, um reino assado. Então, o Senhor está falando que o reino está dentro de você, que é cura. Reconheça que o reino está dentro de você. Ele não é um reino palpável, ele é um reino sentido. Ele é um reino emocional. E ele está dentro de você, dentro da sua alma. Agora, a cura só dá quando você reconhece isso, quando você reconhece quem você é, quando você reconhece que você está doente, quando você reconhece que precisa de transformação, quando você se responsabiliza pelo que você pode fazer,
Para de apontar o dedo para o outro pelo que ele pode fazer, pelo que ele vai fazer, porque não interessa a cura individual. Quando ele diz aqui, estarão dois reunidos e um será tomado, duas mulheres estarão juntas e uma será tomada, ele está dizendo, é individual. A cura é individual. A cura é única e individual. Então, não é porque você está curado que quem está do seu lado também está. A cura é única e individual. Né? Então, ele está dizendo, permita-se ser curado. Permita-se ser transformado. Permita-se ser transbordado pelo Espírito Santo de Deus. É É isso. isso aí. Uau! Então, ponto 4 a gente pode colocar permita-se. Sim, acredito que sim. Legal. Então, recapitulando, a cura, processo de cura, a gente vai falar a semana inteira de cura. Hoje a gente está falando do ponto 1, que é o ponto chave e o ponto pré-requisito para os demais, não é isso, Claudinha? Que é a Isso. autorresponsabilidade dentro do processo de se curar. É você entender que você é o responsável por você iniciar o processo de cura na sua vida. E aí é justamente isso, ele se define em responsabilize-se, seja servo e sirva, over delivery, entregue mais do que aquilo que Deus espera que você entregue. Espera não, né? Que te pediu. Volte para agradecer e permita-se. Fechamos? Sim, pode orar, fica à vontade. Paizinho querido, muito obrigado por essa tarde maravilhosa, por esse retorno do trono. Nós estávamos sentindo falta de falar nesse horário sobre o Senhor e de falar de assuntos específicos da tua palavra e mais específicos e profundos da tua palavra, porque nós falamos nas outras lives, mas essa aqui a gente fala mais específico, mais aprofundado. Pelo menos eu, Cláudia, fala mais do que eu do Senhor nas outras lives dela e eu não. Mas, enfim, quero agradecer pelo retorno dessa oportunidade, Pai. Sabe o que a gente queria te pedir, Deus? Que traga mais pessoas para ouvir de Ti. Nós estamos fazendo aqui over delivery. Nós acreditamos que estamos fazendo aqui mais do que o que o Senhor pediu que nós fizéssemos. Mas e se não estivermos fazendo mais do que o que o Senhor pediu, Senhor? Dá um toquezinho, um insight no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, para que a gente faça ainda mais. Nós estamos abertos para fazer mais. Nós sabemos que assim como a vontade de adorar a Ti vem de Ti, os insights, a sabedoria, a, a, a inteligência para criar coisas como essa aqui vem de Ti também. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te pedir por cada uma dessas pessoas aí do outro lado, Senhor. Em nome de Jesus, que iniciem o processo de entendimento de cura, se responsabilizando como o primeiro passo que nós falamos hoje, Senhor. Que entenda que é importante ser servo e sirva. Que entenda verdadeiramente, Senhor, que quando o Senhor curar, volte para agradecer. E que permita-se, Senhor, em nome de Jesus, ser transbordado e transbordar da Tua palavra e da Tua unção. Em nome de Amém. Jesus é o que nós louvamos e agradecemos o Seu nome nessa tarde. Amém. Em nome de Jesus, amém. Beijo no coração, Amém. até amanhã. Ok. Amanhã tem 12h05 e a Claudinha continua com 0659 PM, é isso? É, Então tá joia. aí. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.